a juventude do avivamento. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Olha, irmãos, hoje vai ser uma noite muito especial. Queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: irmão, você está ouvindo um barulho diferente? Pergunta para ele. Pergunta para o que está do outro lado: você está ouvindo um barulho diferente? Olha, irmão, sabe que barulho que você vai ouvir hoje? Acho que você já entendeu, né? A gente vai ouvir um barulho de muralhas caindo aqui nessa noite. Quantos creem? Imagina só que barulho que deve fazer uma muralha de 10 metros caindo no chão. Deve fazer um barulhão. Diz pro irmão do seu lado: você vai ouvir nessa noite, irmão. As muralhas caindo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Pega sua Bíblia. Lá em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Nós já chegamos no terceiro lugar desse projeto. Irmão, você sabe que semana que vem vai acontecer algo diferente aqui também. Você tá ligado do que vai acontecer semana que vem? Ai, meu Deus, tomara que você esteja. Olha, se você não tá sabendo ainda o que vai acontecer semana que vem, você é quase um alien. Muito desinformado, se você ainda não tá sabendo. Então, finge que sabe, dá um sorriso. Finge, entendeu? Finge que você sabe o que vai acontecer semana que vem. Não deixa o irmão do lado perceber que você é um alienígena. É só você entrar no Facebook, você vai ver umas fotos bonitas lá de uns casais que casaram em compromisso ou que estão em compromisso. Semana que vem o seminário Compromisso vai ser demais. Muitas coisas diferentes. E daí, na outra semana, nós vamos chegar no Rio Jordão, com muito poder do Espírito Santo. Amém? Depois a pastora acho que vai falar de novo no final. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram, então, a Jericó. Bom, esse é o terceiro lugar por onde eles passaram. Passaram por Gilgal, passaram por Betel, chegaram até Jericó. Ontem, quando a gente estava lá no centro de convivências, debaixo de uma pequena chuva, na verdade, depois eu percebi que só tinha 2 pessoas de guarda-chuva aberto. Eu e a minha irmã, só. Ninguém mais estava de guarda-chuva, depois que eu percebi. Nem liguei, fiquei de guarda-chuva aberto, meu cabelo não permite chuva. Então eu fui, quando eu olhei e vi que estava chovendo, a minha carne gritou. Mas eu fui, mas fiquei de guarda-chuva o tempo todo. Ontem, quando a gente estava lá no centro de convivências, eu perguntei para os irmãos assim que estavam lá: olha, quando eu falo a palavra Jericó, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Perguntei. Adivinha o que eles falaram? Muralhas, sim, falaram isso. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de Jericó. Lembra da história de Josué? Eu até ia falar sobre outra coisa, sobre Jericó, mas resolvi falar sobre essas muralhas mesmo. Vai lá para Josué capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Volta lá algumas páginas da sua Bíblia. Josué capítulo 5, versículo 13. Essa é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia. Quando eu era criança, a gente sempre falava sobre essa história nos cultos com as crianças. Cantava música sobre isso. Josué capítulo 5, versículo 13. Na minha Bíblia, o título desse trecho é A Queda de Jericó. Na sua deve ser alguma coisa parecida. Então vamos lá, a Bíblia diz o seguinte no versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou.
Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo vai fazer um quê? Dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Só o texto. Nem precisava falar mais nada, né, irmão? Se você prestou atenção no texto, só o texto já traz impacto para o nosso coração. Olha, esse povo que estava lá prestes a conquistar Jericó, era o povo que tinha sido escravo no Egito. Esse povo de Israel ficou lá séculos sendo escravo no Egito. Deus mandou Moisés para libertar o povo. Moisés foi lá, libertou o povo atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, ficou 40 anos perambulando no deserto, 40 anos, e eles se deparam com Jericó agora. Jericó significa o início dessa conquista da terra prometida do outro lado do Jordão. É isso que Jericó significa. Jericó era a primeira cidade depois do Rio Jordão. E para eles conquistarem o resto da terra que Deus tinha prometido para eles, primeiro eles tinham que passar por Jericó. Jericó era um ponto estratégico para que eles pudessem conquistar as outras cidades que vinham depois. Eu andei estudando essa semana que Jericó não era uma cidade tão grande assim, mas era a primeira. Se eles não conquistassem aquela cidade, eles não iam conseguir conquistar o resto da terra. Eles ficariam paralisados do outro lado do Jordão. E daí, Deus fez um milagre para o povo atravessar o Jordão a seco. Eles fizeram um memorial e se posicionaram diante de Jericó. Jericó também ia ser a primeira conquista do povo sob a liderança de Josué. Moisés já tinha morrido e Josué era o sucessor dele. E Jericó significava que depois daquela conquista, muitas outras ainda viriam. Jericó era o começo de uma conquista muito maior que viria depois. Deus já tinha prometido muito tempo antes para Abraão que daria toda aquela terra para os descendentes deles. Então ali estava sendo cumprida a promessa que Deus tinha feito para Abraão lá em Gênesis, que daria aquela terra por herança para os descendentes deles. Jericó também era o cumprimento de uma promessa que Deus fez para Josué. Porque quando Josué assumiu a liderança do povo, eu imagino que ele ficou muito preocupado. Porque era uma tarefa muito difícil que deram para Josué, liderar aqueles milhões de pessoas no deserto. E daí volta lá umas páginas da sua Bíblia para Josué capítulo 1. Olha o que Deus prometeu para ele. Esse capítulo 1 de Josué, quando você, líder, tiver meio capenga, meio tropeçando, você tem que ler esse capítulo para você se encher de ânimo. A promessa que Deus faz para um líder. Toda vez que você estiver aí meio tropeçando, você lê Josué capítulo 1. Olha o que Deus prometeu para Josué. Olha o versículo 5 do capítulo 1. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha lá o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém, Jesus. Eu quero isso para a minha vida também. O Senhor comigo, me respaldando por onde eu for. Josué recebeu essa palavra e aí eles se deparam com aquela cidade de Jericó. Você, irmãos, também recebeu na sua vida promessas de coisas que Deus vai te entregar. Quantos aqui conseguem se lembrar de pelo menos uma promessa que Deus fez para a sua vida? Alguma coisa que Deus prometeu e não cumpriu ainda. Pode ser que você tenha recebido na sua vida uma promessa de que um dia você vai se casar,
de que um dia você vai ter filhos, vai ter sua casa própria, vai ser líder de uma geração, vai ser líder de uma célula, vai ver sua família sendo salva. Todos nós recebemos promessas. E Jericó era o começo do cumprimento daquelas promessas de Deus para a vida daquele povo. Era o início. E o nosso desejo, o meu desejo, é que esse projeto seja também o início dessas conquistas que você ainda não recebeu na sua vida. Pode ser que você esteja aí anos e anos caminhando num deserto, sem ver essas conquistas, essas promessas se cumprindo. Que em nome de Jesus, esse projeto seja o início dessas promessas, dessas promessas que Deus vai cumprir na sua vida. Aquele povo estava esperando, irmãos, há muito tempo esse cumprimento. Desde Abraão, desde Gênesis. Parecia que não ia chegar nunca. Mas finalmente aquele dia chegou. E se na sua vida você acha que está demorando, esse dia está perto de chegar. Diz para o irmão que está do seu lado, está chegando esse dia, irmão. Está chegando esse dia em nome de Jesus. Olha, irmãos, nessa batalha de Jericó, depois eu vou te contar algumas coisas sobre aquela cidade. Aquela batalha já estava vencida, sabia? Antes da batalha começar, ela já estava vencida. Mesmo que parecesse impossível e parecesse muito difícil, até o inimigo sabia que aquela batalha já estava vencida. A Bíblia diz que antes deles marcharem ao redor da cidade, que Josué mandou 2 espias. Lembra dessa história? Que ele mandou 2 espias, e esses espias se esconderam na casa da prostituta Raabe. Eles foram lá e se esconderam na casa da prostituta. Quando eles se escondem na casa da prostituta, o que ela diz? Ela pede para eles, olha, quando vocês invadirem a cidade, salvem a minha família. Ela já sabia que a cidade ia ser invadida. Ela disse, tá todo mundo morrendo de medo. Porque aqui em Jericó, a gente já ouviu falar do que o Deus de vocês fez. E tá todo mundo morrendo de medo. Porque a gente já sabe que essa cidade vai ser conquistada. Então ela já quer garantir a salvação dela, porque ela tem certeza de que a vitória era do povo de Israel. Olha, tem coisas, irmãos, que Deus quer fazer na sua vida, que a vitória já é sua, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você que não está tomando posse da vitória, porque até o inimigo, até o diabo sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. A única pessoa que duvida é você, porque Deus já tem poder para fazer isso, a vitória já é nossa em nome de Jesus. O diabo já sabe o que Deus pode fazer, só você está duvidando, porque aquela vitória já estava garantida. Só que tinha um pequeno problema. O povo vai lá, atravessa o Rio Jordão, aquele monte de gente, devia ter um monte de criança catarrenta passando lá, e os animais, e passa um monte de gente. Passaram o Jordão, fizeram um memorial lindo, e eles chegam na frente da cidade. O que é que tinha na frente da cidade? Uma muralha. Exatamente. Jericó era uma fortaleza. E ela estava completamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Não podia. Porque eles já sabiam que o povo de Israel estava lá. Então a muralha foi completamente fechada. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair da cidade. E olha uma coisa que eu li hoje à tarde, irmãos. Aquela muralha de Jericó já tinha causado medo nos pais daqueles soldados israelitas que estavam ali prestes a conquistar aquela cidade. Se você é um crente muito inteligente, vê se tem alguém muito inteligente aí do seu lado. Tem, isso. Mesmo que ele tenha cara de bobo, ele é inteligente, é só a cara. Olha, você é inteligente, você já entendeu o que eu estou dizendo. Mas eu vou explicar para quem está com um pouco de sono. Não é que você não é inteligente, você está um pouco cansado, vou te explicar. Irmãos, olha só uma coisa. Quando o povo saiu do Egito, você lembra que Moisés mandou 12 homens espiarem a terra? Você lembra disso? Ele pegou 12 homens e mandou 12 homens espiarem a terra prometida.
Eles foram e espiaram. Quando eles voltaram, 10 deles disseram assim: o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Eles chegaram com esse relatório. Olha, Moisés, o povo é muito poderoso. Tem muralha em volta da cidade. São muralhas enormes. Não tem como. Como que a gente vai ultrapassar aquilo lá? O povo é muito poderoso. E eles voltaram com esse relatório falando, missão abortada, não dá, não vai dar, é muito difícil. E eles ficaram com medo. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos no deserto. A Bíblia diz que eram mais ou menos 600 mil homens que saíram do Egito, fora as mulheres e as crianças. Desses 600 mil soldados, sabe quantos tinham sobrevivido para entrar em Jericó? Sabe quantos? 2. Só 2. Todos os outros que tinham ouvido falar daquelas muralhas e daquelas cidades fortificadas morreram nesses 40 anos no deserto e não viram a conquista da terra. Eles só ouviram falar, mas eles tiveram medo. Não, é difícil demais. Eu não consigo ultrapassar essa muralha, não dá. E eles ficaram 40 anos vivendo no deserto e morreram sem conquistar as promessas. Foi Deus que falhou com eles? Não. O problema estava em Deus? Claro que não. Eles não creram e as muralhas detiveram eles mesmos. As muralhas eram grandes, eram difíceis. Depois eu vou te falar que eram 2, na verdade, eu andei lendo sobre isso. E as muralhas foram suficientes para impedir aqueles 600 mil homens. Tem gente que passa a vida toda paralisado por uma muralha e morre sem ver as promessas de Deus se cumprindo. Tem jovem que perde a juventude inteira sem viver as promessas de Deus, paralisado por uma muralha que cairia com um grito, porque foi isso que aconteceu. Marchou, tocou chofar, gritou, puf, caiu. Aquelas muralhas caíram assim, sem dinamite, sem bomba atômica, mas elas paralisaram aqueles homens. Domingo passado, de manhã, eu fui no velório de um jovem de 31 anos, que passou 31 anos nessa terra, morreu semana passada de uma forma terrível, sem viver as promessas de Deus para a vida dele. Quando eu cheguei naquele velório, eu vi aquele jovem no caixão ali de 31 anos. Eu pensei, puxa, é um jovem que morreu sem viver os planos de Deus para a vida dele. Deixou um monte de coisa travar o agir de Deus para a vida dele. Tem coisa que você está esperando acontecer na sua vida que não aconteceram ainda por causa desse seu relatório. Ah, não, é difícil demais. Tem uma muralha muito grande. Aquele povo é muito difícil de conquistar. É melhor eu ficar aqui mesmo. E é por isso que você está vivendo no deserto. Foram 600 mil homens, uma geração inteira que morreu sem conquistar nada. Quantas coisas na sua vida você já poderia ter conquistado se você tivesse se posicionado e batalhado por isso e mudado o seu discurso? Porque você está vivendo num deserto na sua vida. Pode ser que esse ano, eu falei isso ontem lá no Centro de Convivência também, pode ser que você tenha vivido 11 meses de deserto na sua vida. 11 meses de deserto, sem ver nenhuma meta sua se cumprindo esse ano. A falha está em Deus? Não. Você que está deixando aí uma muralha te travar. E dizendo, ah não, é difícil demais, é melhor eu ficar aqui mesmo. Que em nome de Jesus, nesse projeto, essas muralhas caiam na sua vida. Com o poder do nome de Jesus. Eram aquelas muralhas que separavam o povo de Israel do deserto para a conquista da terra prometida. E irmãos, eu li essa semana que na verdade tinham 2 muralhas em Jericó. Eu li em mais de um lugar isso. Quando o povo chegou diante da cidade, eles viram uma muralha. Dizem que tinha 10 metros de altura, mais ou menos uns 4 metros de largura. Só que depois dessa muralha tinha um espaço, um vão de alguns metros e tinha uma segunda muralha, também de 10 metros de altura, que ficava por dentro da cidade.
que quem estava do lado de fora não via. Dizem que tinha algumas passagens de uma muralha para outra. E eram largas, tanto que Raabe morava numa dessas muralhas. É como se ela morasse na de dentro, não da de fora. Tinham 2 muralhas. O povo olhava e via só uma, mas tinha mais uma dentro daquela. Nessa noite, nós vamos orar para que todas as muralhas na sua vida sejam derrubadas. Porque tem muralhas na vida das pessoas que todo mundo consegue ver. Que a gente olha para você e a gente consegue ver coisas que te atrapalham. Puxa, falta dinheiro na minha vida, isso me atrapalha. Puxa, eu queria estudar e não estou conseguindo, isso me atrapalha. Meus pais me atrapalham, não me ajudam a vir na igreja, isso me atrapalha. Eu tenho um amigo ali, sem vergonha, safadão, me atrapalhando, me barrando. Meu celular me atrapalha. O YouTube lá com um monte de porcaria me atrapalha. E a gente vê isso na sua vida. Mas, irmãos, tem muralhas que podem impedir a sua conquista de chegar que ninguém vê, que só você sabe, que estão aí dentro de você e que ninguém mais está vendo, só você. E só você pode fazer alguma coisa para que essas muralhas caiam. Se você acha que o seu celular te atrapalha muita gente mesmo. Mas tem coisas que a gente não consegue ver, que só tirar o seu celular não adianta. Tem coisas no seu coração que te atrapalham. Às vezes é a sua falta de fé. A gente olha para você aqui e acha você maravilhoso, um crente lindo, bonitão. Mas dentro de você, você é incrédulo. Você não acha que Deus vai fazer nada disso. Pode ser que a gente olhe para você e ache você maravilhoso. Mas dentro de você tem aí uma muralha de imoralidade, de prostituição, de safadeza. Aí do seu coração que ninguém consegue ver. Mas isso impede o agir de Deus na sua vida. Pode ser que tenha aí no seu coração uma muralha de sujeira na sua mente. A sua boca é suja, sua mente é suja, seu coração é maldoso, é malicioso e ninguém vê. Está escondida, não está na sua carcaça. Mas isso impede o agir de Deus na sua vida. Nessa noite nós vamos orar por isso também para cair na sua vida. Por essas muralhas que estão dentro de você. E que às vezes ninguém percebeu. Que só você sabe. E eu queria que você fechasse seus olhos um minuto. Põe a mão aí no seu coração. E eu queria que você pensasse aí um minuto. Será que tem alguma muralha aí no seu coração que está impedindo o agir de Deus na sua vida? É alguma coisa que ninguém mais sabe, que só você sabe. E eu queria que você dissesse para o Senhor, peça aí, Senhor, mostra para mim quais são as muralhas dentro do meu coração que ninguém viu, só eu sei, mas que tem barrado a minha conquista. Mostra para mim, para que nessa noite todas as muralhas caiam na minha vida em nome de Jesus. Irmãos, que Deus mostre para você nessa noite todas essas muralhas que precisam cair na sua vida em nome de Jesus. Volta lá para Josué capítulo 5. Olha lá o versículo 14 de novo. Olha lá o que diz o versículo 14. Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. E essa é a minha parte preferida do texto. Irmãos, olha só. Josué estava perto de Jericó. A Bíblia não diz o que ele estava fazendo. Eu fiquei imaginando que ele devia estar lá perto, com a mão no bolso. Não sei se ele tinha bolso, né? Mas ele estava perto lá, olhando para as muralhas. Isso não está na Bíblia, já é a minha versão Petrise da Bíblia. Se fosse uma mulher que tivesse escrito, estaria assim. Josué estava lá, olhando para as muralhas com a mão no bolso. E refletindo o que é que eu vou fazer, como vai ser para passar essas muralhas. Daí ele coçou a cabeça, o Abdala, né, que coça a cabeça às vezes para falar alguma coisa, né? Ele coçou a cabeça e pensou e ficou lá de frente para Jericó refletindo. Depois ele já começou a pensar em outra coisa, porque homem não consegue pensar na mesma coisa por muito tempo, né? Já muda o assunto, esquece, estava pensando antes. E ele ficou lá refletindo, daí ele pensou no almoço, que ele ia almoçar mais tarde, estava com fome. De repente, e quando ele está lá refletindo perto de Jericó, aparece um homem diante dele.
E daí ele diz, e aí, você é por nós ou você é contra nós? Você é parça ou é inimigo? Os corintianos falariam assim. E aí, você é por nós ou é contra nós? E daí, o que esse homem diz? Nem uma coisa, nem outra. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Você ficou arrepiado aí? Ô, irmão, meu Deus, quem era que estava ali? Quem era? Quem era? O comandante do exército do Senhor. Sabe quem que estava ali? Era o próprio Jesus que estava ali, antes dele ser encarnado. Porque daí, a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante daquele comandante. E o comandante mandou ele levantar? Não! Deixa lá adorando, pode adorar, pode adorar. Não era um anjo simplesmente. Se fosse um anjo, ele ia mandar levantar, porque anjo não recebe adoração. Era o próprio Jesus que foi lá bater um papo com Josué. Estava fazendo alguma coisa lá no céu, mandou os anjos esperar. Peraí que eu vou lá na terra um pouco, já volto. Foi lá, colocou no status do WhatsApp, né, trabalhando. Foi lá, bateu um papo com Josué e depois voltou. E o que Jesus foi fazer lá? Irmãos, o próprio Deus foi dar um plano para Josué. O que é que Josué tinha que fazer para derrubar as muralhas? Olha, pelos olhos humanos, Josué tinha duas opções. Se ele não fosse contar com a ajuda do Senhor, ele tinha duas opções, duas estratégias de guerra. Opção número 1, ou ele dava um jeito de fazer um buraco na muralha, o que ia ser uma coisa bem difícil, já que ele não tinha dinamite, e a muralha era bem larga e tinha outra, ou ele fazia um cerco na cidade por meses, deixando o povo lá dentro morrendo de fome, até o povo se render e ele conseguir tomar a cidade. Ele tinha essas duas opções, que não eram boas, nenhuma das duas. Ele não tinha tanque de guerra, não tinha nada disso, tinha bomba atômica, nada. E daí, o comandante do exército do Senhor deu um plano muito melhor para ele. Olha, meu marido falou sobre isso domingo passado. Você tem aí esses problemas na sua vida e você fica tentando resolver com o plano do seu próprio cabeção. Você fica bolando planos para você mesmo, para dar um jeito na sua vida. Mas os seus planos, eu quero te dizer, são todos horríveis. Horríveis os seus planos. Você fica tentando arrumar o seu próprio jeito de resolver os seus problemas. E se esquece de perguntar o jeito do comandante do exército do Senhor, que sabe infinitamente mais que você. Olha um exemplo, o cabeça está querendo casar. Tá ficando velho, solteiro, o pai e a mãe não aguentam mais em casa, a mãe já lavou cueca dele por 30 anos, não aguenta mais que aquele case. Daí ele pensa, opa, preciso casar, o que é que eu vou fazer? Tem gente que é tão cabeçuda que tenta arrumar um plano pela cabeça dele. Preciso casar, o que é que eu vou fazer? Vou caçar uma gatinha por aí. E sai por aí e arruma a primeira baranga que ele encontra. E casa, fora da bênção. Ou ele vai e começa a namorar com essa baranga, que passa um mês, não aguenta mais, ele larga e ele continua solteiro, lá a mãe lavando cueca dele. Tenta arrumar soluções da sua própria cabeça. Irmãos, quanta gente a gente já viu abandonando a rede de jovens porque queria casar e dizia que não encontrava ninguém aqui na igreja para casar. E que não acreditava no compromisso e que o problema era o compromisso. O problema é o compromisso. Porque se não tivesse compromisso, eu já estava casada. E daí sai da igreja porque arruma um plano melhor. Eu tenho um plano bem melhor do que esse de vocês. O meu é melhor. Sai da igreja achando que tem um plano muito melhor. O que acontece? Quebra a cara na muralha. Porque não consegue resolver sozinho. O seu plano é ruim. Estou te dizendo. O general do exército do Senhor tem um plano muito melhor para você. Para de tentar resolver as coisas do seu próprio jeito. Tá precisando de um emprego melhor? O que ele faz? Arruma um emprego no shopping para trabalhar todos os sábados e todos os domingos e não poder vir na igreja mais. Você acha que esse é o melhor plano para você prosperar? Será que não tem nenhum plano melhor do que esse para você prosperar? O seu plano é muito ruim. O Senhor tem um plano muito melhor para você. E foi isso que aconteceu lá com Josué. Porque Josué, ele era o comandante terreno daquele exército. Mas aquele exército tinha alguém muito mais poderoso que Josué, que não governava só na terra, que governava desde o céu.
Aquele general, ele não era general só de um exército na terra. Ele era general dos exércitos do céu. E foi lá para a terra para dar uma instrução para aquele general terreno. Você precisa, irmão, ter esse general na sua vida também. Porque tem muito crente que está aqui na igreja, mas não deixa o general comandar a sua vida. Está aqui, mas só cumpre com os planos do seu próprio coração e da sua cabeça oca. Irmãos, tem tanta gente que não deixa o general comandar a sua vida. E fica seguindo só o que o seu coração manda. Com os seus próprios planos. Ai não, porque eu já tenho 16 anos. Eu já sei o que é melhor para mim. Para de tentar comandar a sua vida sozinho. E eu tenho um exemplo muito bom para te explicar essa história de ter um general na sua vida. Não sei se eu já falei isso aqui, já falei para uns discípulos. Olha, quando meu marido está dirigindo, eu gosto de dar alguns pitacos no caminho que ele vai fazer. Não só no caminho, eu gosto de dar pitaco em tudo, na verdade. Se você me conhece um pouco, você sabe, em todas as coisas. Eu não me contento em não dar minha opinião em todas as coisas, eu me meto em tudo. Se você vier conversar comigo, talvez eu vá te dar algum pitaco de alguma coisa também, que eu não me contenho. E quando o Leandro está dirigindo, eu fico dando pitaco também no caminho que eu acho que ele tem que fazer. Não, Leandro, esse não. Vai por ali. Você está andando muito rápido. Olha o sinal. Ali tem radar. E eu fico dando pitaco para ele o tempo todo. Agora, na maioria das vezes, ele não me ouve. Ele não me ouve. Ele nem liga. Ele deixa eu falando, ele nem liga. Ele não me ouve. Por quê? Porque quem está dirigindo é ele. Quem está lá com a mão no volante é ele. Eu posso ficar matraqueando na orelha dele, e eu faço isso. Faço, admito. Eu posso ficar matraqueando na orelha dele o tempo todo, o tempo todo. Mas quando ele vai comprar uma roupa, eu quero escolher as roupas que ele vai provar. E eu pego o vendedor e levo, prova essa não. E tiro da mão dele, não, essa não. Fico matraqueando na orelha dele o tempo todo. Mas quem decide quando ele está dirigindo? Ele. Eu tô dentro do carro. Mas não sou eu que decido. Tem gente que coloca o Senhor dentro do carro. Põe até um cinto de segurança nele. Bonitinho. Ele tá lá. Mas não deixa ele dirigir. Ouve a voz dele matraqueando aí na sua orelha. Vem aqui toda semana e ouve o Senhor falando. Mas quem tá no volante é você. Ele tá lá no seu carro, no banco do motorista, ouvindo uma música, um louvor lá. Até bonito. Mas não deixa ele dirigir. Faz o seu plano, faz o seu caminho. Josué derrubou aquelas muralhas porque ele deixou o general dos exércitos do céu ser o general do exército dele. Essa é a noite, em nome de Jesus, de você parar de dirigir seu carro sozinho e deixar o general dos exércitos do céu comandar a sua vida em nome de Jesus. E daí, qual foi o plano? Irmãos, o plano parecia ridículo. Era um plano. Aos olhos humanos era muito nada a ver. Era muito sem noção o plano. Se um general mesmo ouvisse aquele plano, ia falar, claro que não, nada a ver. Eu gosto de estudar sobre guerras. Eu gosto de estudar sobre história do século XX. E eu gosto de estudar sobre guerras. Sabe que na Segunda Guerra Mundial, o exército da Alemanha teve um plano genial para conquistar boa parte da Alemanha em algumas semanas. A guerra relâmpago deles. Foi um plano genial, uma das melhores estratégias de guerra da história da humanidade. Em poucas semanas, em alguns meses, boa parte da Europa Ocidental estava conquistada. Era um plano tinindo. O plano que o Senhor passou para Josué não era um plano de guerra relâmpago, era um plano bem esquisito. Qual era o plano? O plano era o seguinte: Josué ia pegar 7 sacerdotes e dar um chofar na mão de cada sacerdote. Beleza. Dá os 7 lá e tinha que explicar bem explicadinho para ninguém fazer errado. Dá 7, dá um chofar para cada um. Depois ia vir alguns sacerdotes carregando a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Então, imagina aí, você é inteligente, imagina. Tá lá os 7 sacerdotes tocando chofar. Atrás vinha a arca. Atrás vinham soldados armados. Eles vinham armados. O que eles iam fazer? Uma vez por dia, esse povo todo ia marchar ao redor da cidade. Em silêncio. Para ninguém ficar fofocando nem reclamando. Porque se o povo pudesse falar, ia ter gente reclamando, eu tenho certeza.
Certeza. Isso porque nem tinha mulher marchando, eu acho. Imagina se tivesse. Meu Deus, você tá falando mal da roupa do outro, reclamando do cabelo. Então, ninguém podia falar nada. Ia marchar. Uma volta por dia. E daí, o sacerdote tocava chofar, eles voltavam e iam embora. Por 6 dias, eles deram uma volta por dia. Daí, Deus falou, no 7º dia, você vai dar 7 voltas. No final da 7ª volta, quando os sacerdotes tocarem o chofar, todo o povo vai gritar. O que vai acontecer? As muralhas vão cair. Irmãos, olha que plano doido. Aos olhos humanos parecia ridículo. Não parecia que ia funcionar. Mas foi esse o plano que o general deu para eles. Tem coisa que Deus manda você fazer que aos olhos humanos parece ridículo. Que você não acha que vai dar certo. Que o mundo olha e acha um absurdo. Tem um monte de coisa que o general manda a gente fazer que o mundo não entende. Mas é aí que entra a sua fé. Por exemplo, tem um monte de gente que acha um absurdo a gente consagrar os nossos dízimos na casa do Senhor. Que coisa ridícula. Como assim você vai pegar 10% do que você ganha e vai entregar na mão do pastor? Não é isso que as pessoas falam? E você ouve e não fala nada ainda, mas tudo bem, não vem ao caso isso agora. Tem gente que acha um absurdo, que plano ridículo para você prosperar. Porque na cabeça do ímpio, para você ter mais dinheiro, você precisa guardar mais dinheiro. Como é que você vai dar uma parte do seu dinheiro e vai ficar com mais dinheiro depois? Essa é a cabeça do ímpio, não faz sentido. Eu vou dar uma parte e vou ter mais depois? Aos olhos humanos, esse plano do general é ridículo. Não faz sentido, mas é aí que entra a sua fé. O general mandou eu fazer, eu vou fazer. Aos olhos do mundo parece ridículo você querer entrar em compromisso. Como assim eu vou entrar em compromisso e vou casar? Daí o povo fala assim, eu vou casar sem nem conhecer ele? Parece que as pessoas não entendem, acham um absurdo. Mas o general mandou, eu tenho fé e vou fazer e sei que é o melhor. Então pode ser que o general esteja mandando você fazer algumas coisas que não façam muito sentido. Mas você precisa ter fé que o plano dele é muito melhor do que o seu. E a última coisa que eu quero dizer é sobre a obediência. O que foi que moveu o mundo espiritual naquele dia? Foi a obediência do povo. E eu fiquei pensando, eu estava lendo sobre isso. O que foi que fez as muralhas caírem? Será que foi o barulho? Teve gente que achava que tinha sido barulho, que o povo gritou e o barulho derrubou. Sei lá. Eu prefiro achar que não foi o barulho. Que foi o general que foi lá e deu um peteleco. Sabe, tipo dominó? Quando você põe os dominós e dá um peteleco e todas as outras caem. Eu prefiro pensar que foi isso. Que o general mandou um anjo lá mais pesado sentar na muralha e a muralha caiu. Não sei. Ou um peteleco do general. Não sei se tem anjos gordinhos no céu, né? Talvez tenha. Não sei o que aconteceu. Mas foi um agir sobrenatural. A obediência daquele povo moveu o mundo espiritual sobre a vida deles. E eu quero dizer para você, irmão, que a sua obediência pode mover o mundo espiritual para agir em favor da sua vida. Porque Jesus disse que o que a gente liga na terra é ligado no céu. E a sua obediência ao plano do general move o mundo espiritual a agir sobre a sua vida. Pode ser que as pessoas nem entendam o que aconteceu, mas elas têm que olhar e reconhecer, foi o agir do Senhor. E sabe o que eu fiquei imaginando? Imagina só o povo dentro de Jericó, olhando o povo de Israel fazendo isso. Porque eles moravam na muralha, tinha gente que morava na muralha. Eu imagino eles na janela, ouvindo um barulho. Meu marido, quando ele ouve um barulho na rua, ele corre na janela para olhar. Ele faz isso. Foi mais ou menos isso, ele faz. Ele não pode ouvir um barulho que ele corre na janela. O povo ouviu um barulho, uma movimentação. E durante 7 dias, eles ficaram na janela, atrás da cortina, igual o Leandro faz. Com a luz apagada. Atrás, e se acende a luz, ele fica bravo. É verdade. Eles ficaram atrás da cortina, olhando o povo fazendo aquilo. O inimigo teve que ver o agir do Senhor ali. E quando você é obediente
até o inimigo ver o mundo espiritual se movendo em seu favor. E até os demônios têm que ver o que é que Deus está fazendo na sua vida. E eles não podem fazer nada, eles só ficam parados olhando. Porque naquele dia, nenhum soldado de Jericó pôde fazer nada contra o que aquele povo estava fazendo. Quando você é obediente, o inimigo não pode fazer nada contra você. Ele só tem que ficar parado olhando o que é que Deus vai fazer na sua vida. E é isso que vai acontecer nessa noite, em nome de Jesus. Para de ser desobediente, irmão. Talvez é isso que está faltando. Você está sendo desobediente aí na sua vida. Desobedecendo os mandamentos, desobedecendo os princípios, o plano do general. E daí tem esse monte de coisas te travando. E eu quero terminar lendo 2 versículos com você. Primeiro está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Quero terminar lendo esses 2 versículos. Eu disse que eu ia ser bem rápida hoje. Falei para o Leandro, ele não acreditou muito, mas olha, eu estou sendo bem rápida. Quero terminar lendo 2 versículos só. O primeiro deles está lá em Hebreus 11, 30. Que diz o seguinte. É o capítulo dos heróis da fé. É um dos meus capítulos preferidos da Bíblia também. Eu tenho muitos, esse é um deles. Hebreus 11, 30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. O que é que fez os muros caírem? A fé. Fé para obedecer, fé para confiar no general, fé para cumprir com aquele plano doido, fé para ter esse general sobre a sua vida. E o último texto que eu quero ler, abre lá 2 Coríntios. Esse texto é poderoso. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não é por armas humanas que você vai derrubar essas barreiras na sua vida. Não é por meio de armas humanas que você vai conquistar isso que você está esperando para esse ano ainda, talvez. O texto diz que essas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é isso que você precisa fazer a partir de hoje. Usar essas armas espirituais. Tirar da sua vida toda a fortaleza mental. Ele diz de toda a pretensão, todo argumento. E usar essas armas poderosas para destruir essas fortalezas em nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Para nós orarmos. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Depois nós vamos fazer algo muito especial nessa noite ainda. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Por esses jovens, Senhor, que decidiram estar aqui. Passando por esse terceiro lugar nesse projeto, que nós temos certeza de que foi o Senhor que nos entregou. Nós te louvamos, Senhor, pela certeza de que as nossas batalhas já estão vencidas, porque muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos ter certeza de que a vitória já foi garantida a nós, que nós temos o teu exército lutando ao nosso favor. Nós não precisamos ficar com medo, Senhor, de olhar essas muralhas, de olhar essas barreiras que se levantam para querer impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite pela certeza de que o Senhor luta por nós e que o Senhor tem todo o poder para agir em nosso favor nessa noite.